dia a todos. Hoje estou aqui devido a um convite do prefeito Bijuca para falar sobre o novo coronavírus para a cidade de Campos Novos Paulista. O Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de uma infecção assintomática a quadros respiratórios graves. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a maioria desses pacientes com Covid vão apresentar o que? Fase assintomática, seja de 80% a 75% a 80% apresentação de casos leves, ou seja, sem sintomas. 20% irá necessitar desses pacientes infectados, irá necessitar de internação intra-hospitalar. E desses 20%, 5% necessitarão de terapia intensiva, ou seja, de UTI. Indivíduos com comorbidades como diabetes, doenças cardiovasculares, cânceres, imunossuprimidos, obesidade, há um risco maior de necessitar dessas internações, seja ela em enfermaria, seja ela em UTIs. Tá? A gente está observando isso. Como que o SARS-CoV é transmitido? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os estudiosos, respaldados por estudos epidemiológicos, virológicos, o SARS-CoV ele é transmitido principalmente por gotículas respiratórias, expelida durante fala, tosse, espirros de pessoa sintomática para outra pessoa que estão em contato próximo, menos de 1 metro de distância. É importante lembrar que a transmissão por aerosol já era reconhecida como alto risco. E no casos nossos de hospitalares, o que gera essas partículas são intubação orotraqueal, manipulações de vias aéreas, e no posto de saúde a famosa inalação, a nebulização. A nebulização ela também gera muito aerosol. Muitos perguntam qual é o período de incubação da doença. E eu digo que o vírus ele pode variar. Em média é de 5 a 6 dias, porém pode ficar de 1 até 14 dias com esse vírus sem apresentar nenhum sintoma. Por isso, o reconhecimento precoce e o diagnóstico rápido dos infectados e dos coatuantes são essenciais para impedir a transmissão e fornecer os cuidados a tempo hábil para esses pacientes. O quadro clínico inicial mais comum da doença é caracterizado pela síndrome gripal, ou seja, tosse, espirro, febre, dor no corpo, mas o paciente também pode apresentar outras manifestações, como no trato gastrointestinal, sintomas no trato gastrointestinal, que é a famosa evacuações líquidas, a perda do paladar, perda do olfato. Então, o diagnóstico sindrômico dessa doença, o diagnóstico depende muito do clínico epidemiológico e de um bom exame físico. As formas de transmissão, temos 3. Tem uma transmissão pré-sintomática, que durante o período pré-sintomático, algumas pessoas infectadas podem transmitir o vírus. Portanto, a transmissão pré-sintomática ocorre em geral entre 48 horas antes do início dos sintomas. Ou seja, a pessoa pode estar passando esse vírus e depois de 48 horas que essas pessoas vão ficar doentes. A segunda é a transmissão sintomática, é a hora que a pessoa está com o coronavírus, desenvolveu sintomas e compatível com a infecção, e está transmitindo, esse vírus para as outras pessoas.
E a terceira fórmula de transmissão é a forma assintomática. A forma assintomática é caracterizada somente pela confirmação laboratorial, ou seja, exame rápido ou exame do SWAB, que mostra positivo para o coronavírus, né? E essa pessoa está transmitindo sem ter sintomas nenhum para outras pessoas. Por isso que a importância aí de vocês conseguirem, né, observar a gravidade que é essa doença, né? A transmissão dela é muito rápida. E como uma pessoa não tem nenhum sintomas, ela pode estar conversando próxima a vocês e transmitindo. E no organismo dela, esse vírus não teve um grande sucesso. Porém, no seu organismo, esse vírus pode se multiplicar, tendo uma replicação viral dentro de você e é onde você pode adoecer. Muitas pessoas me perguntam como que essa doença fica dentro do nosso organismo, né? E eu digo que essa doença ela tem 3 fases, né? A gente chama de fase número 1, a fase 2A, 2B, a fase terciária. Na fase 1 dessa doença são as pessoas assintomáticas, né? Ela não vai ter sintomas nenhum, de síndrome gripal, porém ela está transmitindo essa doença para outras pessoas. Na fase 2, ou seja, a fase 2A, a pessoa já tem manifestações clínicas, sindrômicas de síndrome gripal, como dor de cabeça, perda do paladar, perda do olfato, tosse, coriza, febre, dor no corpo e pode ter até 20% do seu pulmão de comprometimento por esse vírus. Na fase 2B, você tem tudo que na fase 2A tem de sintomas sindrômicos, porém, você tem até 50% do seu pulmão de comprometimento por esse vírus. E na fase terciária é onde a pessoa já tem uma insuficiência respiratória aguda grave e tem maior que 75% do seu pulmão de comprometimento por esse vírus. E como esse vírus os estudos mostraram, eles são divididos em fases, o tratamento também são em fases, né? Todo mundo está vendo aí, né, os tratamentos, a correria que está para descobrir a cura desse vírus, né? E até tem vacinas que eu acredito que vão melhorar muito aí a população, porém, acredito eu que só na metade do ano que vem que vai ter uma coisa segura para a gente e a gente vai poder falar, né? Mas os tratamentos que a gente tem por enquanto são tratamentos in vitro, né? Onde que esses medicamentos in vitro diminuem a replicação viral. O que seria esse tratamento in vitro? É feito um tratamento em laboratório, não é no corpo humano. Porque uma droga reage de um jeito em laboratório e a droga diferente que ela vai reagir no seu próprio organismo. Quais são as drogas, né, que a gente estão usando aí aqui em Ourinhos e na maioria que a gente pergunta as cidades estão usando? São as drogas a azitromicina, a hidroxicloroquina, a ivermectina, a ceftriaxona e os corticoides. Como usar e os anticoagulantes? Como usar essas drogas? Cada droga tem uma fase de ser usada. Tá? Essa fase de ser usada depende muito dos sintomas clínicos do paciente, depende muito das condições clínicas dele. Um exemplo, pessoas assintomáticas, né, porém está comprovado o coronavírus, nós não tratamos ela aqui com nenhum medicamento que diminui essa replicação viral. Porém, a gente trata ela com medicamentos de anticoagulante. Por quê? Foi comprovado que esse vírus ele causa microtrombos na circulação, podendo levar aí um quadro de um AVC, do infarto agudo do miocárdio, um infarto mesentérico.